Boa tarde. Hoje, 19 de setembro, estamos à conversa com Painho Ferreira, vereador da CDU na Câmara Municipal de Odivelas, e vamos passar os próximos minutos a falar de um assunto que tem sido recorrente, tanto nas reuniões de Câmara de Odivelas como de Loures, bem como nas Assembleias Municipais, e com comunicados à mistura de várias juntas de freguesia e tomadas de posição de vários partidos, tanto de Loures como de Odivelas, sobre os resíduos e sobre os monos. Monos que poderão também ser considerados resíduos sólidos, ou não. De qualquer modo, a situação tem-se agravado. O próprio Presidente Hugo Martins da Câmara de Odivelas tem dito nas reuniões de Câmara que é, digamos, abordado por diversas vezes e que a situação é tal que se sente como problema número 1 para ele a resolução deste problema. Em Loures as coisas não são mais fáceis e, como o engenheiro Painho Ferreira foi uma das poucas pessoas, se não a única, a trazer a esta discussão alguns números e alguma fundamentação técnica, o que aliás o distingue dos demais, como eu já tenho dito ao longo do tempo, tivemos a oportunidade agora de voltar a falar com o Painho Ferreira, que da última entrevista já nos tinha deixado alguns dados e alguns gráficos, e hoje voltamos à conversa e voltamos ao tema, porque o tema está quente e há até quem diga em Loures, concretamente o PS de Loures, que se o problema dos resíduos não for resolvido, vão votar contra o orçamento do CIMAD. Portanto, as coisas estão um pouco extremadas, isto são declarações que estão gravadas e que nós temos disponíveis, e isso é mais conversa da minha parte. Vamos ouvir quem realmente tirou dados, quem visitou o CIMAR, quem sabe do assunto e nos apresenta os gráficos que vocês todos depois vão ver ao longo da entrevista. Vão ser projetados os, digamos, slides, se assim podemos chamar, com os valores e os gráficos. Engenheiro Painho Ferreira, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado por esta entrevista. Eu queria aproveitar esta oportunidade para dizer o seguinte. Em primeiro lugar, a questão da recolha de resíduos, neste momento, não é um problema exclusivo dos concelhos de Odivelas e de Loures, é um problema que toca, tanto quanto me apercebo, toda a área metropolitana de Lisboa e também a própria cidade de Lisboa. Em minha opinião, este tipo de problemas devem ser estudados com alguma profundidade e, portanto, todo o tipo de conversa que não tenha em conta a dificuldade de resolução do problema e a análise das tendências daquilo que se está a passar, dificilmente podem contribuir para encontrarmos uma solução com pés para andar, uma solução séria para esta questão. E, como eu gosto muito de fazer, eu creio que a política se deve recorrer sistematicamente de dados anteriores e, portanto, esta série de gráficos que eu gostava de mostrar mostram a evolução da recolha de resíduos, fundamentalmente num período que medeia entre 2011 e 2018, 2018 já com algumas estimativas globais que tentei fazer, e portanto é partindo dessa análise muito concreta de números que eu acho que devemos refletir. E se olharmos para o primeiro gráfico que vos quero mostrar, que relata a evolução da recolha total de resíduos nos dois concelhos nos períodos de 2011 a 2018, aquilo que nós podemos observar neste gráfico é basicamente o seguinte. Entre 2011 e 2012, os SEMAs de então recolheram menos 11.700 toneladas de resíduos. Entre 2013 e 2012, os SEMAs voltaram a recolher menos 2.000 toneladas. No período de 2017 a 2013, o aumento de recolha feita já pelos SEMAR é de 5.382 toneladas. Isto conduz-nos a curvas que são
geralmente do mesmo tipo, são uma espécie de U's batido, em que se assinala um decrescimento da capacidade operativa dos então SEMAs até 2013. Depois é possível ver um período de 2013, 2014 e 2015 em que, digamos, os CIMAR tentam recuperar dos danos causados, e a partir de 2015 aquilo que conseguimos ver é que as recolhas produzidas pelos CIMAR vão sempre em crescendo. E estes dados são muito importantes e eu chamava a atenção para o lado esquerdo deste gráfico, porque há aqui uma tendência de curva que é extremamente notória, que é o que se passa entre 2011 e 2012. Uma queda abrupta de 11.700 toneladas na recolha total não será seguramente só causada pelas dificuldades económicas. Este gráfico tem, aliás, uma tendência que é mais ou menos constante, e se me permite, eu passava agora à análise, porque neste gráfico 1, que é a recolha total, estão todos os tipos de resíduos. Incluindo monos, recolha indiferenciada, reciclados e por aí fora. No gráfico 2 temos a evolução da recolha de resíduos indiferenciados. Portanto, digamos que isto é o lixo que nós pomos genericamente nos nossos contentores. E, uma vez mais, se assinala que a grande quebra está no final dos SEMAs, gestão PS, isto são factos, em que a quebra de resíduos, de recolha de resíduos indiferenciados entre 2011 e 2013 é de menos 18.109 toneladas. Em contrapartida, aquilo que podemos ver, por esta parte do gráfico que vai de 2013 a 2017, podemos observar que os CIMAR, no mesmo período, conseguem uma recuperação de mais 10.445 toneladas de resíduos indiferenciados. E eu fiz uma estimativa baseada nos dados que disponho da recolha indiferenciada relativa ao primeiro semestre deste ano. A estimativa pode ser grosseira, mas não tinha outra maneira de a fazer. Multipliquei por 2 e aquilo que prevejo é que no ano de 2018 os CIMAR recolham cerca de 117.173, à volta deste valor 117.173 toneladas, ou seja, continuem a aumentar a sua capacidade de recolha de lixo indiferenciado. No gráfico 3, e este gráfico é importante porque a recolha seletiva é aquela que permite aos CIMAR ir buscar dinheiro à Valor Sul e não pagar. Na recolha seletiva... Pode explicar um pouco mais isso? A recolha seletiva é basicamente aquela que se põe nos ecopontos, portanto, o papel, cartão, vidro, embalagem... Em que há a separação do lixo. É aquela que é o lixo, digamos, pago. E continuamos a ter exatamente a mesma tendência e o mesmo tipo de curva. Eu volto a chamar a atenção que entre 2011 e 2012 a quebra na recolha seletiva é de menos 1.749 toneladas e que de 2013 a 2017 se recuperam 1.057 toneladas de recolha seletiva. Trabalhando os dados da mesma maneira que o fiz para a recolha indiferenciada, isto é, contando o lixo seletivo com os dados que dispunha. E esses dados eram até quando? São os dados do primeiro semestre deste ano. A seguir vamos ver quadros... do qual extrapolou para o ano total. E, portanto, concluo que, no mínimo, os CIMAR recolherão, no ano 2018, 11.432 toneladas de lixo seletivo, o que, fazendo o diferencial para 2013, dá mais 1.902 toneladas. Eu creio que esta curva é extremamente interessante porque mostra exatamente o crescimento a partir da criação dos CIMAR. Portanto, há um crescimento acentuado e aquilo que me parece poder projetar são, em relação a isto, boas perspectivas, isto é, os dados que vamos ver, o quadro que vamos ver a seguir, que vai descascar um bocado o lixo seletivo por papel e cartão, vidro, embalagens orgânicos, e este quadro, que é o quadro da recolha seletiva, comparação com o do primeiro semestre,
Aqui juntei dados de 3 anos, 2016, 2017 e 2018. E o que este quadro mostra é que em relação à recolha seletiva, em qualquer destes elementos, papel e cartão, vidro, embalagens e orgânicos, a tendência é sempre uma tendência positiva e de crescimento. Podemos observar que, por exemplo, desde 2016, a recolha de vidro aumenta sistematicamente de 1.600.000 quilos no vidro, para depois em 2017 1.700.000 e depois em 2018 a estimativa é que chegue praticamente aos 2 milhões de quilos de recolha seletiva de vidro. E a tendência é sempre constante, quer se trate de vidro, quer se trate de embalagens, quer se trate de papel e cartão ou de resíduos orgânicos. O gráfico seguinte mostra a evolução da recolha agora no gráfico seguinte, e portanto já vamos no quinto gráfico. Isto será difícil de seguir para quem está a acompanhar esta entrevista. É assim, no gráfico a seguir o que nós vamos ter é um gráfico que pretende fazer uma evolução comparada da recolha seletiva, analisando os dados conhecidos dos primeiros 6 meses de 2017 e depois os primeiros 6 meses de 2018. E aquilo que nós podemos observar neste gráfico 6, cujo título é Evolução Comparada da Recolha Seletiva Primeiro Semestre Vidro, é que no primeiro semestre de 2018 os CIMAR recolhem mais 67 toneladas de vidro que no mesmo período homólogo de 2017. Portanto, isto não nos deixa dúvidas que há um crescimento da atividade dos CIMAR e depois, mais à frente, poderemos ver que esse crescimento não é fruto do acaso, é fruto da colocação de mais pontos de recolha e de outros. Conforme podemos ver aqui, portanto, temos as tais mais 67 toneladas de vidro recolhido. Se passarmos à análise dos resíduos orgânicos, aquilo que concluímos é que, fazendo a mesma comparação, portanto, primeiro semestre de 2017-2018, os CIMAR acabam por recolher mais 130 toneladas de lixos orgânicos. Isso corresponde, e permita-me que volte aqui atrás ao gráfico do vidro, significa que, comparando-se semestres, há um aumento de cerca de 5% no vidro e de 13,2% da capacidade nos orgânicos. Se passarmos ao gráfico 7, no que se refere ao papel, ao chamado papel e cartão, concluímos que no primeiro semestre de 2018 foram recolhidas mais 185 toneladas que em 2017, o que corresponde a um aumento de 10,3%. E finalmente, se formos às embalagens, portanto tivemos mais ou menos a dissecar o chamado lixo seletivo, concluímos que em 2018, comparando com o mesmo período de 2017, foram recolhidas mais 82 toneladas. Ora, isto e o que corresponderia a uma percentagem de aumento de 7,3%. E eu creio que estes dados são importantes porque, se é verdade que nós todos dizemos que o problema dos resíduos é um problema sério, não é menos verdade que não podemos acusar os CIMAR de não tentarem dar resposta a este problema. As respostas estão aqui, não é qualquer serviço ou qualquer empresa que consegue de um ano para o outro aumentar nas percentagens que se tem aumentado, e eu creio e chamo a atenção disto, que uma análise séria, que vise, em termos objetivos, resolver o problema, deve passar uma vista de olhos por estes resultados. No gráfico 9, vamos então passar talvez àquilo que seja, neste momento, o assunto mais polémico, que é a recolha de monos. Também aqui, entre 2011 e 2012, a recolha de monos feita pelos então CIMAR decresce 767 toneladas.
Este gráfico é, aliás, extremamente interessante porque, a partir de 2015, mostra-nos uma tendência muito crescente na recolha de monos e, por exemplo, posso dizer-vos, se olharem para o gráfico, a diferença entre 2017 e 2013 é que os CIMAR recolheram em 2017 mais 2.335 toneladas de monos que em 2013. E a curva, creio que é bem elucidativa do esforço que o CIMAR tem feito para recolher os monos que enchem e que estão um pouco espalhados por todo o nosso concelho. Eu fiz uma estimativa baseada nos 6 meses dos valores que já tenho para 2018 e, portanto, a estimativa foi feita do mesmo processo. Imaginei que no segundo semestre se recolheriam iguais quantidades. Pessoalmente, pelas informações que tenho, penso que vão ser recolhidas mais e concluí que no ano 2018 o total de toneladas de monos recolhidas pelos CIMAR rondará as cerca de 8.000 toneladas. Estes são valores um bocado impressionantes porque nós estamos a falar em 2 concelhos em que a totalidade de resíduos é praticamente, se a medirmos, 1,5 bilhões de quilos por ano. Isto são números que devem ser respeitados e por isso eu digo que não vale a pena fazer análises superficiais, porque o problema é complexo, tem diversas variáveis que o influenciam e só podemos encontrar solução mexendo em diversas variáveis ao mesmo tempo. E para interrompermos aqui um bocadinho esta sequência de gráficos, eu creio que há 3 coisas que temos que ter desde já em conta. Primeiro, os CIMAR, a atuação das câmaras e a atuação das juntas tem que ser uma atuação concertada. Sem essa atuação concertada não há serviço nenhum que consiga resolver este problema. É preciso que as fiscalizações municipais funcionem, não, como veremos um bocadinho mais à frente, sem a atuação dessa fiscalização, permitam-me o termo, a balda geral irá continuar. É preciso que a fiscalização atue e é preciso a conjugação de esforços entre os CIMAR, as câmaras e as juntas. É desses 3 elementos a que é forçoso, necessário juntar um 4º elemento que é, e que eu tenho defendido muito, que é a necessidade urgente de uma grande campanha de sensibilização para toda esta problemática. Campanha essa que passará necessariamente pelas escolas, mas passará também pela introdução de meios que sensibilizem a população para os problemas que são criados. Posto isto, vou fazer aqui, porque como estamos no Concelho de Odivelas, eu estou fundamentalmente preocupado com o Concelho de Odivelas, e o quadro número 10 mostra a evolução comparada da recolha de monos nos anos 2017 e 2018, no primeiro semestre. E este quadro evidencia-nos que, no primeiro semestre de 2018, foram recolhidos, em relação a 2017, mais 219 toneladas. E aqui um parênteses, recolher mais 219 toneladas de monos não é uma coisa fácil de fazer. Quando algumas pessoas, de uma maneira, por vezes, permita-me o termo, leviana, dirigem a crítica diretamente aos serviços, creio que deviam pensar nestes números, porque isto representam acréscimos significativos que, por vezes, são difíceis de prever. Porque há muitas variáveis no meio disto. Porque quando nós depois formos ver o que é que se passa com estes monos e o que é que está aqui metido, como vamos ver, estão muitas coisas metidas e estão seguramente metidas muitas descargas ilegais. Isto é os dados do Concelho. No quadro 11 temos os mesmos dados, mas agora separados só para a freguesia de Odivelas. E, por exemplo, como o gráfico mostra, só na freguesia de Odivelas, comparando os valores, no primeiro semestre foram recolhidas mais 106 toneladas de monos.
E isto, eu não posso deixar de o dizer, mostra que é, de certo modo, leviano, por exemplo, para a Junta de Freguesia, disparar com todas as responsabilidades para cima do CIMAR. O CIMAR tem tentado dar respostas e há, de facto, questões que os ultrapassa. Como nós sabemos, o CIMAR, por exemplo, não tem uma função de fiscalização. Mas se passarmos à freguesia da Ramada, podemos concluir que é o quadro 12, a evolução comparada da recolha de monos na freguesia da Ramada 2017 e 2018. Podemos observar que foram também nessa freguesia recolhidas mais 22 toneladas. Na Pontinha, também uma freguesia onde a Junta foi muito crítica, na Pontinha em igual período, e estamos no quadro 13, evolução comparada da recolha de monos 2017-2018, na freguesia da Pontinha em si foram recolhidas mais 52 toneladas. E se juntarmos Famões, para irmos à agregação das freguesias, teremos mais 75 toneladas de monos. Eu vou passar o quadro 14 e vou direto ao quadro 15, que mostra Canessas. E aqui, os dados que tínhamos de junho, eram os primeiros dados em que a recolha de monos tinha diminuído em relação ao igual período de 2017. Mas eu tive o cuidado de perceber o que é que se tinha passado em julho e agosto. E posso lhe dizer que em julho foram recolhidos em Canessas 89 toneladas de monos. E em agosto mais 50, quando as duas somas, julho e agosto de 2017, eram 60 toneladas. Portanto, isto mostra que, apesar de tudo, esta tendência seria completamente invertida. Há outra questão que vou passar, porque não são quantidades muito significativas, mas se quiser depois exibir os gráficos relativos à Póvoa de Santo Adrião e ao Olival Baixo. Mas a tendência na Póvoa e no Olival Baixo é a mesma? É a mesma, é sempre a subir. Posso dizer que na Póvoa de Santo Adrião, só a Póvoa foram recolhidas mais 5 toneladas. E depois tenho aqui um quadro, que é o quadro 17, que mostra os diferenciais comparados entre 2017 e 2018 por freguesia. E, portanto, teríamos na Ramada mais 22, em Canessas os menos 3, que já vimos que foram compensados com a recolha de julho e agosto, em Famões 24, na Pontinha 51 toneladas, em Odivelas 106, na Póvoa 5 e no Olival 13. Mas esta análise destes números a frio não nos diz grande coisa, porque há um quadro, que é o quadro 18, que eu acho que é bastante interessante, que o quadro 18 é a evolução da recolha de monos per capita no primeiro semestre, análise comparativa 2017 e 2018. E neste quadro que temos aqui à frente, isto permite-nos, permite-nos e incita-nos a fazer uma reflexão sobre o assunto. É que, o que é que nós podemos observar aqui? Que o lixo per capita, como é que foi calculado o lixo, os monos per capita, portanto eu tenho uma indicação da população por freguesias e dividi a tonelagem total pelos habitantes e obtive um valor do monos por pessoa. É que é curioso, por exemplo, enquanto Odivelas, estou a falar agora só do ano 2018, nós assistimos a um valor de 6,1 kg por habitante. Em Canessas, esse valor vai para 19,1. Ora bem, os habitantes da freguesia de Odivelas não produzem menos lixo que os habitantes de Canessas. E aquilo que nós podemos observar aqui é que as freguesias mais vulneráveis a descargas ilegais têm uma captação de monos muito superior. Ou seja, as que fazem fronteira. As que fazem fronteira, as freguesias periféricas, onde é que isto bate os recordes, em Famões, onde é mais fácil despejar ilegalmente resíduos. E Canessas bate todos os recordes, enquanto as populações, as freguesias muito encaixadas, como o caso da Póvoa, a Póvoa tem, aliás, o rácio mais baixo, de 4,8, essa captação é muito baixa. Portanto, isto deve
refletir, deve fazer-nos refletir e, em minha opinião, conduz-nos exatamente para a tal necessidade de colaboração e de que este problema seja visto em conjunto, CIMAR, câmaras juntas de freguesia. E essas três entidades têm que assumir responsabilidades conjuntas. Ou seja, este jogo de empurra, que é os CIMAR é que funcionam mal, as juntas é que funcionam mal, não vai resolver o problema. Os CIMAR têm, com certeza, problemas, os CIMAR terão que evoluir, não tenho dúvidas nisso, penso que, aliás, estão a tomar algumas medidas, penso que devem tomar mais, mas não há que ter ilusões. Ou se consegue disciplinar e fazer através do convencimento, mas eventualmente também através de medidas coercivas, ou se consegue disciplinar a deposição de resíduos, ou não teremos uma solução para isto. Este gráfico é um gráfico que eu chamo a atenção, portanto é o gráfico 18, porque eu acho que ele merece da parte dos responsáveis uma análise séria. Porque isto não faz sentido que a captação em Canessas seja praticamente 5 vezes a de Odivelas. Isto não faz qualquer sentido. E pronto, eu diria que esta primeira parte da entrevista, agora calava-me um bocadinho para o António Tavares poder fazer perguntas. Não é? Ora bem, uma das soluções possíveis que algumas freguesias, mesmo em Loures, e quando for alguma coisa diferente eu conto nesse sentido, quando eu falo nas freguesias, estou a falar de freguesias de Loures e de Odivelas. Uma das opções e soluções que eles têm colocado é que haja circuitos do conhecimento das freguesias, portanto, os CIMAR têm circuitos que os caminhões fazem para recolha, que esses circuitos sejam do conhecimento das freguesias e que haja, da parte das freguesias, um veículo que acompanha esse circuito e que vai limpando os detritos que ficam fora dos caixotes. Essa é uma hipótese. Outra hipótese de solução é que haja um local em cada freguesia onde toda a gente vai depositar os monos e não os deixa junto aos caixotes. Ou seja, a freguesia de Odivelas arranja um terreno, a de Garramada a mesma coisa, há um terreno e as pessoas sabem que quando querem depositar os monos, vão depositar nesse terreno. E aí os CIMAR sabem que vão recolher os monos a esse terreno. Relativamente à fiscalização, a fiscalização não está a funcionar, mas tem que haver da parte de quem dirige os municípios alguma, digamos, eu não quero dizer uma posição de força, mas tem que haver alguma decisão, porque se a fiscalização não funciona, há que pô-la a funcionar. E se as deposições de lixo, sobretudo nas zonas de fronteira, e de monos, sobretudo, são mais... E de entulhos de obras também. E de entulhos de obras. Aliás, há sítios típicos que, por vezes, eu já ouvi em Loures, até em reuniões de Câmara, ser solicitado que as pessoas tirem fotografias sim. dos veículos que lá vão fazer esses depósitos de monos. Obviamente, a fiscalização não está a funcionar e se a fiscalização tiver um horário das 9 às 5, nunca vai funcionar. Inclusivamente, já foi falado em termos dos guarda-noturnos também terem uma atenção especial nesse sentido, mas a fiscalização não pode ser das 9 às 5. Aliás, eu nunca vi, e falo pelo meu bairro, nunca vi ninguém da fiscalização à volta dos caixotes ou à volta dos monos ou a ver quando alguém está a descarregar. Nunca vi nenhuma ação junto das caminhonetas que passam frequentemente e descarregam monos. Agora, queria dizer, para terminar, uma outra coisa, é que há aqui um problema que toda a gente fala, que é, primeiro, da não lavagem dos contentores. Deixou de se ver a lavagem dos contentores. E segundo, quando os caminhões vão despejar os contentores têm 1 metro ou mais acima, nem estão fechados, nem podem, porque o lixo é demasiado para os contentores que existem. E então, quem já viu isto, percebe facilmente, quando o caminhão pega no contentor e vai despejá-lo, o lixo cai para o chão. Se os funcionários que estão a fazer a recolha do lixo nos caminhões parassem para recolher o lixo e pôr dentro dos contentores, obrigatoriamente não conseguiam fazer a volta, porque tinham que parar em todos. Isso era impensável. Portanto, para já colocava essas questões, tenho outras. Você fez-me várias perguntas ao mesmo tempo. Pois. A primeira questão é assim, do meu ponto de vista, tudo o que seja concertar esforços entre as câmaras, as juntas e os CIMAR é positivo.
acabar com este jogo de empurra é decisivo para poder resolver isto. Dentro do quadro da posição que eu defendo, é que os CIMAR são um serviço público e devem continuar público, e creio que estes dados mostram que vale a pena apostar nos Ainda CIMAR. ninguém me disse o contrário. Repare, Pois. já falei com várias forças políticas, todos mantêm que os serviços Mas há, de facto, intermunicipais são para continuar. António Tavares, mas há de facto uma crítica muito centrada nos CIMAR, mesmo quando... Mas não é aos trabalhadores. Também já ouvi aos trabalhadores, depois posso-vos contar mais tarde. Quanto à questão que pôs de como é que se... Portanto, em relação a essa concertação de irem atrás e fazer... isso eu creio que era importante, era que eles conversassem entre eles e arranjassem a solução. A outra questão que me parece muito importante e que falou com a fiscalização é assim, e isso eu posso lhe contar porque na quarta-feira passada eu próprio, andando de volta deste problema há várias semanas, pedi um carro à Câmara e andei nos locais que tinham lixo. E o que é mais curioso é que não era eu que pedia para ir falar com as pessoas, eram as pessoas que vinham ter comigo. Aliás, pessoas que algumas delas até já nos mandaram as matrículas dos carros que usualmente vão lá, dos caminhões que usualmente vão lá fazer descargas ilegais. Há uma questão nesses carros. E, portanto, vamos lá ver, eu diria assim, isto é a prova evidente que a fiscalização municipal não está a atuar de uma forma assertiva, porque aquilo que eu senti, e particularmente em 2 pontos, em 3, foi que as pessoas, o facto de verem um carro da Câmara, imediatamente se dirigiam, mas já viram, veio aqui um caminhão e despeja aí isso. Eu até falei com o homem do caminhão e até lhe disse, então você, em vez de despejar o lixo à minha porta, despeje na sua porta. Mas são caminhões de empresas. Sim. Agora, a outra questão que me pareceu importante, não é? E, portanto, por um lado notei a própria sensibilidade das pessoas e a necessidade que elas sentiam de ter alguém para quem dirigir o problema que sentiam, não é? Também houve uma história que me foi contada no Val Grande, à porta de uma empresa. Portanto, nós chegámos e imediatamente houve pessoas dentro da empresa onde já estava afixada aquela tabuleta proibido vazar entulho, mas a que ninguém liga, em que me disseram, olha, esse entulho é depositado geralmente aos sábados de manhã, vem aqui uma caminhonete, nós já falámos com eles não querem saber da tabuleta que está aqui. Então eu aproveitei para perguntar, então e a caminhonete? Não, a caminhonete não é cá do Conselho. Do Conselho, eles vêm aqui depositar porque no Conselho ao lado apanham multas muito fortes, porque até há fiscais à paisana para os identificar. Portanto, eu creio que isto revela que, de facto, a Câmara de Odivelas, e como vereador da Câmara de Odivelas é isto que me interessa mais, creio que a Câmara de Loures está a tomar medidas mais eficientes no que se respeita à fiscalização. Eu creio que isto mostra que a Câmara de Odivelas tem que arranjar maneiras e meios de fiscalizar melhor o que é que se está a passar com as descargas ilegais. Penso que isto é extremamente importante, porque sem essa fiscalização, que deve ser, em minha opinião, simultânea com uma grande campanha de sensibilização que motive as próprias pessoas a atuarem e a criticarem e talvez um pouco mais longe. É preciso também ensinar a população a fazer deposição de lixo, porque há muito lixo. Eu abri alguns contentores de vidro que no meio do vidro apareciam sacos de plástico, papel... Mas isso tem uma razão. Pois, eu acho que é a ignorância das pessoas, não. Entre outros aspectos será isso, não? Não, é que isso passa-se, mais uma vez digo, o meu bairro, é que isso passa-se é que os contentores específicos estão cheios. Não, mas aquele era só de vidro. Não, pois é só de vidro, não estava mas nada como cheio. O outro está cheio, não estava. Até, aliás, o lixo comum é depositado, digo mais, o lixo comum é depositado... Mas não foi isso que eu observei, António. Mas eu posso lhe garantir que acontece essa situação. Isso que vai dar é que quando o lixo chega a Valor Sul, vem uma não conformidade. Exato. Não é? Pronto. Mas é natural. Eu não acho natural, acho que isso passa por uma campanha... As pessoas não querem deitar o lixo para o chão e deitam dentro dos contentores. Também já vi o contrário, e posso lhe dizer aonde, na Ramada. Contentores, e também é muito frequente, você abre um contentor, vê o contentor meio cheio e vê um monte de sacos à volta, porque, em minha opinião, um dos fenómenos que se está a passar neste momento é uma certa deseducação
para a questão da colocação de resíduos. Ou seja, eu já vi, portanto, observei diretamente pessoas que têm contentores de lixo indiferenciado vazio, pegam nos sacos e nem sequer estão para carregar no pedal e meter o lixo lá dentro. Eu vi com os meus olhos. Por isso é que eu digo que é muito importante fazer essa campanha. E essa campanha tem que ser uma campanha muito forte e que sensibilize de facto as pessoas. Penso que lhes respondi àquilo que me perguntei, não sei se ficou... Há aí uma questão que é não confundir os carros que andam a depositar monos, porque entretanto há uma indústria que funciona com carros que andam a recolher monos e andam a recolher metais para depois ir e vender. Isto é uma coisa, é um fenómeno que também acontece. Há um conjunto de viaturas que também passam pelos caixotes, onde estão os contentores e os monos, para recolher metais, sobretudo metais, para depois irem vender. Não confundir os dois tipos de carros. Mas provavelmente, por exemplo, aí poderíamos equacionar a hipótese de serem criados contentores específicos para os metais, não é? E passarem a ser os CIMAR a rentabilizar esse. Pois, mas ele já não há contentores suficientes então vamos, para o lixo. Já que estamos a falar na contentorização, vamos dar um saltinho aqui. Então vamos lá dar. Então vamos lá ver. Vamos falar agora dos anos 2016, 2017 e 2018 e vamos olhar para a evolução dos contentores que estão nas ruas. Em relação à recolha indiferenciada, portanto é o quadro com o número 19, em 2016 foram colocados 106 contentores novos, em novos locais. Em 2017, 84 e em 2018, 119. Foram substituídos em 2016 826 contentores, substituído significa que foi trocado o tipo de contentor. Em 2017, 564 e em 2018, 673. Agora, um ponto que eu penso que os CIMAR têm que dar alguma atenção, tem a ver com o número de lavagens feitas. E aqui há um decréscimo, enquanto em 2016 são feitas 14.500 lavagens, em 2017 são feitas 9.246, em 2018, no primeiro, estamos a falar de números do primeiro semestre, 9.212. Portanto, há aqui provavelmente um problema a que os CIMAR terão que dar uma particular atenção, que tem a ver com a lavagem dos próprios contentores. Quanto às reparações dos contentores, há muitos contentores reparados em 2016, 2.181, em 2017, 2.216, no primeiro semestre, e em 2018, 480. Eu creio que este número se deve a haver menos necessidade de reparações. Quanto à recolha seletiva, portanto a tal recolha dos vidros, papel, cartão, tivemos que foram instalados em novos locais 68 contentores em 2016, em 2017 foram instalados mais 117 em novos locais e em 2018, no primeiro semestre, mais 151. E eu creio que estes dados explicam também a evolução da própria recolha seletiva, ou seja, a capacidade instalada neste momento para a recolha seletiva é maior e também dá aquela subida daquele gráfico que nós analisamos da recolha seletiva. Lá em Famões não se verifica aumento absolutamente nenhum no número de contentores e a população aumenta há 10 anos para cá. Ok, eu não vou... Ok. Não lhe sei... É factual, é só dar uma volta. Não lhe sei identificar exatamente os pontos. Poderei lá chegar, lá na aldeia, eu sei. Sim, olha, mas em relação aos novos ecopontos, e isto é só de... Talvez explicando o que é isto dos ecopontos. São os pontos de recolha de lixos diferenciados. Mas não é aqueles que são depositados no subterrâneo, não tem nada a ver com isso. Não, isso são os malocos. É outra coisa. Temos, em 2018 foram instalados com capacidade de 1.100 litros, 3 em Famões, 3 em Lousa, 3 em Santo Antão do Tejal e 5 em São Julião. Um ecoponto com uma capacidade de 2.500 litros em Odivelas e um ecoponto com a capacidade de 3.200 litros em Loures. E pronto, creio que isto dá um panorama daquilo que temos estado a falar. Pelo menos dá números para se poder
analisar com algum rigor. Eu, de qualquer maneira, tinha uma questão que há pouco não coloquei, estava-me a reservar para o fim, que é isto. É um facto que, analisando os gráficos, se verifica que a partir de determinada altura há um crescendo. Sim. E quem está a dirigir o Simar ou outra empresa qualquer tem que notar que há um crescendo. O que me parece é que isso não foi tido em conta. Foi crescendo a recolha toda, não é só dos monos, todos os resíduos foram crescendo, a recolha, alguma evolução é até, eu nem a classifico, porque é essas milhares de toneladas que o engenheiro falou, e da parte de quem dirige a empresa não foram tomadas medidas que acalculassem esse futuro. E o que se passa é que só agora, e isto é uma notícia ainda hoje ouvi em reunião de Câmara de Odivelas, que foram criados novos circuitos, que foram entregues esses circuitos à iniciativa privada, empresas privadas. E não só. Os próprios circuitos feitos pelos CIMAR estão a ser revistos e já foram muitos deles remodelados. Mas o que eu queria aqui dizer é que, finalmente, em vez de ser mais proativa, os CIMAR estão a reagir àquilo que era, olhando para os gráficos que o engenheiro Painho aqui apresentou, é natural olhar para esses gráficos e verificar que há um crescendo. Esse crescendo foi observado. Porquê é que não houve planeamento? Porquê é que não se acautelou? Porquê é que não se fez o outsourcing que se está a fazer agora? Porque também, vamos lá ver, o outsourcing pode-se terminar de mais um ano, menos ano, mais meses, menos meses, termina-se esse outsourcing. Se fosse uma situação temporária, estava resolvido. O que é facto é que isso não foi feito. E o que acontece é que há esse lixo e essas reações da população que não abonam nem a favor do CIMAR, nem a favor da Câmara de Odivelas, nem a favor da Câmara de Loures. Todos eles têm responsabilidades no assunto, incluindo as juntas de freguesia. E, portanto, o que tenho observado é que ninguém põe em causa realmente a privatização, ninguém fala em privatização do CIMAR, mas... Eu não estou de acordo consigo nisso. Pois, daquilo que eu tenho ouvido e daquilo que eu tenho gravado. Não estou de acordo e consigo. Portanto, não está de acordo? Não. Mas porque ouviu outras vozes? Não, porque é fácil perceber com estes números à frente que naturalmente que este negócio do lixo é um negócio muito interessante para muitas áreas privadas. E, portanto, é normal, no sistema em que nós vivemos, que haja muita gente a prospectar o mercado, a fazer prospecção de mercado e a interessar-se por este tipo de negócio. E não há que termos aqui, e o António Tavares conhece muito bem a guerra que houve em Odivelas em relação à concessão da água, né, que e ao CIMAR também. E aos CIMARs, na altura. Né, e, portanto, não há que ter aqui nenhum tipo de ingenuidade. Não se pode estar nos dois lados. Há, de facto, quem esteja na defesa do serviço público e, claro, que não assumindo diretamente ou publicamente que desejam a concessão do serviço, há, obviamente, pessoas colocadas no terreno que a desejam, embora não o digam e não a afirmem. Eu não consigo... E quais são esses sinais de que desejam essa privatização? Os sinais são, sobretudo, traduzidos pela prioridade com que fazem críticas aos CIMAR e muitas vezes se esquecem de fazer a própria autocrítica em relação às responsabilidades que têm. Porque eu já ouvi, por exemplo, devo dizer, e já ouvi publicamente, vários responsáveis de juntas, né, e de próprios vereadores fazerem críticas ao CIMAR, mas quando se fala, então, e a atuação dos serviços de fiscalização, aí não abrem a boca, nada têm a dizer. E se o António Tavares estiver atento aos discursos e os moradores de Odivelas que acompanham a política de Odivelas estiverem atentos aos discursos que os vários atores políticos fazem, percebem muito bem esta diferença. Portanto, é um problema complexo, mas no meio deste problema complexo está também a luta por a defesa de um serviço público ou a não defesa de um serviço público. Não tem noção. Por exemplo, vamos lá ver. O António Tavares diz assim, agora os CIMAR recorrem à EGEU e à Ecoambiente. Sim. E eu diria assim... Bem, e compraram agora caminhões novos? Então vão o que é que não fizeram antes? E vão investir mais. Okay. Olha, o António Tavares, eu não lhe sei dizer exatamente, não sou administrador do CIMAR, não tenho... Mas nós estamos a criticar... Não tenho a caixa de... Da minha parte, a minha crítica não é aos trabalhadores, é aos dirigentes. Eu não estou a falar, agora não estou a falar dos trabalhadores.
não tenho a caixa de fluxos monetários que me permitiam investir mais ou investir menos. Agora, há uma preocupação que eu teria seguramente, era não sobredimensionar este serviço. Porque todas estas coisas têm ciclos. Outsourcing. Pois, então é o que eles estão a fazer neste momento. Agora, quando o problema já atingiu proporções... Mas o problema não é deixará, deixe-me dizer-lhe uma coisa, em minha opinião, se não forem feitos aqueles 3 questões que eu lhe coloquei, este problema não deixa de... Já viu alguma coisa nesse sentido? Já vi alguns sinais, e penso que são positivos. Quer dizer, se não houver a tal sensibilização, se não houver concertação de esforços, não tenhamos ilusões, não há CIMAR que consigam resolver sozinhos este problema. Repara uma coisa, por exemplo, pontos críticos, na Quinta da Várzea, não é? O que é que acontece? Há uma empresa qualquer de construção civil que chega a um terreno e, bumba, despeja lá o entulho. Então de quem é a responsabilidade de recolher esse entulho? Não é do CIMAR, é da Câmara, mas o entulho está lá. Se passarmos por cima desta responsabilidade e dissermos, estão a ver, o CIMAR não recolhe. Não, depois, mas não recolhem e até nem têm que recolher. É tão simples como isso. E eu vi, e tenho aqui algumas fotografias que mostram exatamente aquilo que eu estou a dizer, o que me parece inacreditável é que, olha, por exemplo, esta fotografia que tem aqui, o que é que se passa aqui? Olha, eu vou ter, vou ter também, não. Posso-lhe mandar, olha, o que é que tem aqui? Isto é claramente alguém que andou... Convém as pessoas depois lá em casa verem as fotografias. Acho, conforme vê, posso-lhe identificar com a folha 21, se quiser escrever aqui. Pois, mas conforme, depois é preciso mostrar às pessoas... Isto é na freguesia da Pontinha, né? Conforme vê, o que é que estamos a ver aqui? Contentores vazios. Sim. E lixo de obras. Sim, ora bem, eu creio que seria do mínimo bom senso de qualquer empresa que faz obras em casa das pessoas, aluga um contentor, mete lá o lixo todo e depois manda-o recolher. Algumas fazem isso. Algumas fazem, já vi aqui no centro de Odivelas fazerem, mas digamos que isto é um hábito que se está, e é uma lógica e uma imposição que se está a perder. Mas tem aqui, olha, um exemplo típico disso. Como vê, lixo de obras, contentores vazios. Pois, mas se as pessoas telefonarem para a fiscalização que estão a depositar lixo no sítio tal, a fiscalização não vem. Tem que atuar, mas tem que atuar. Olha, e tem aqui outro caso, e este caso é também na freguesia da Pontinha. Tem aqui um exemplo típico. Obras, né? E o lixo das obras fica no meio da rua. Nem perto de contentores dos CIMAR está. Portanto, quem é a responsabilidade de recolha disto? Como disse o engenheiro Painho, isso é feito aos sábados. A fiscalização trabalha ao sábado. Olha, e depois tem aqui... A pergunta, a fiscalização trabalha ao sábado? Esse problema, não sei se eles trabalham, suponho que não. Eu sinceramente não... Pois. Olha, tem aqui outra fotografia, este é... Serra da Luz ou quê? Não, cá embaixo dos terrenos, eu não me lembro agora o nome do... Na Serra da Luz há um sítio mais ou menos como esse. Pronto, tem aqui um monte de madeiras, alguém que se entretém a descarregar todos os resíduos que tem ali. É claro que não há nenhum circuito dos CIMAR que faça isto, não é? Sim. O que pode haver é uma recolha extraordinária. Não é? Mas temos que disciplinar tudo isto, e são fotografias e mais... Olha, tem aqui outro exemplo típico, repare, uma obra feita em casa, portanto, provavelmente a remodelação de uma casa de banho, de uma cozinha, os contentores vazios e o lixo colocado ali. O que é que fazemos com isto? Vamos ver. Olha, deixe-me dizer-lhe uma coisa. É que as pessoas não estão a ver a fotografia que nós estamos a ver. Mas esta será a fotografia 22. Então, se faz favor. Olha, eu posso contar outro caso. Mas aí tem uma história inerente a isso que eu estou a ver, porque lá na minha aldeia também acontece isso. Pronto. É o seguinte, é que as pessoas não partem as mobílias, nem partem os móveis, para pôr dentro dos caixotes, porque há depois pessoas que vêm aproveitar. Pois. Mas também há esta história, por exemplo, e esta história aconteceu ali no bairro dos Pedernais. Estamos a ver janela, digamos, portas de armários com vidro, e eles não partiram nada. A fiscalização, se quiser, pode identificar quem foi a empresa que fez isto, é preciso querer. Mas nos Pedernais, por exemplo, houve uma senhora que denunciou a sistemática descarga ilegal. Ela aliás, pontuou, um dia vem cá aos CIMAR, recolhe isso tudo e no dia a seguir isto está cheio outra vez. Exato.
E ela própria me disse isto, olha, mas está a ver como está a ver, eu tenho aqui um grande quintal e os lixos que lá estavam não tinham nada a ver com lixo verde, eram lixos de obras, de sofás, pá, é uma coisa... Montes de remodelações de interior. E a senhora até me disse assim, eu não percebo porque é assim, eu quando tenho, e já viu, tenho aqui um grande quintal e às vezes corto isto tudo e formo uma grande parte de resíduos verdes, eu telefono para o Cimar e eles no dia a seguir vêm cá buscar. É só uma questão. Agora, é toda esta criação... Já ouvi relatos ao contrário. Pronto, mas aquele foi o relato que me foi feito. Como a senhora não me conhecia de parte nenhuma, não de certeza que não me estava a tentar ser agradável. Portanto, isto remete para aquilo que eu estava a dizer. É preciso uma grande campanha de sensibilização. Eu creio que sem as pessoas estarem sensíveis a este problema é muito difícil resolver o problema. Não é só... Creio que são necessários alguns reforços de meio no CIMAR, querem meios mecânicos, querem em pessoal operacional, creio que sim, e penso que eles estão a pensar seriamente e já lançaram até alguns concursos para isso, pelo menos para a admissão de 4 novos cantoneiros e 4 novos condutores. Não sei dizer se isto chega, se não chega, nem qual é a lógica. Agora, creio que é preciso fazer esse reforço de meios, mas é preciso a tal atuação simultânea das diversas entidades. Sem isso não vamos chegar a resultado nenhum. Eu não deixava passar agora uma questão que me lembrei, uma intervenção de um sindicalista em Loures, na Assembleia Municipal, em que uma das coisas para que é lançado um alerta é que há motoristas do CIMAR a fazerem horas para além daquelas que legalmente podem fazer. Ou seja, os motoristas, como em qualquer função de motorista, seja onde for, não podem fazer mais que X horas. Esse sindicalista denunciou, aliás, fez várias denúncias sobre aquilo que são o CIMAR e a forma como esse empregador público está a tratar os trabalhadores, e uma das questões que foi colocada foi exatamente essa dos motoristas que trabalham para além das horas normais. Normais, quer dizer, máximas. Bem, temos aqui a chamada dupla versão. Uma é que há absentismo a mais e a outra é que se trabalha a mais. Exato, é as duas coisas. Eu não queria. Não, mas quem diz que há absentismo é a vereadora Mónica Vilarinho, que diz que há absentismo superior a 20%. Se lá meter os dias de férias é capaz. Se tirar os dias de férias, sinceramente, eu creio que não. Mas não queria, não tenho aqui a vereadora e não queria entrar em polémica com a vereadora através de uma entrevista. Queria dizer a impressão com que eu fiquei da visita que tive a ocasião de fazer ao CIMAR. É claro que num conjunto que ronda quase os 980 trabalhadores, haverá bons trabalhadores, bons dirigentes e maus dirigentes. E haverá também bons dirigentes e maus dirigentes, mas aquilo que eu me apercebi foi, e não queria deixar de dar esta nota aqui, em primeiro lugar, a grande disponibilidade dos trabalhadores para conversarem e para exporem os problemas a um vereador, portanto a uma pessoa que tem um cargo político. Em muitos deles, e digo isto com toda a frontalidade, aquilo que eu me apercebi é que eles vestiam de facto a camisola do CIMAR, tinham orgulho naquilo que estavam a fazer, isto nos trabalhadores que eu ouvi, e portanto, tendo consciência que num conjunto de 980 pessoas haverá sempre problemas, eu creio que para os políticos é fundamental entenderem uma coisa, é que num grande serviço, numa grande empresa, os problemas não se resolvem contra os trabalhadores, resolvem-se com os trabalhadores. E, portanto, o diálogo com os próprios trabalhadores do CIMAR parece-me uma questão vital para ultrapassar todas estas questões. Porque se corre o risco de, ao fim de tanta crítica, mesmo aqueles trabalhadores que vestem a camisola, que fazem as tais horas, eu posso dizer que eu já conheço casos de pessoas que acabam e trabalham para além da hora porque querem acabar o circuito, não é? Portanto, corre-se o risco de desmotivar essa gente que é essencial para o funcionamento de um serviço destes. E creio que os políticos, quer de Odivelas, quer de Loures, deviam ter sensibilidade para este problema, que é, eu sintetizaria assim, nós temos meios, estamos em condições de ganhar esta batalha, mas só a podemos ganhar se tivermos
connosco os trabalhadores dos CIMAR. E isto é uma questão que para mim é extremamente importante. E apercebi-me que isto era realmente assim na visita que fiz aos CIMAR. Agora, no geral, devo dizer, gostei daquilo que vi gente muito empenhada, tive a ocasião de falar com trabalhadores que me pareceram extremamente empenhados, que sabem do que é que estão a falar, que me expuseram as dificuldades que tinham. Reconheço que algumas das dificuldades não são, nomeadamente no que tem a ver com os níveis salariais, remetem para um contexto que é muito mais largo que os Estamos a próprios falar de CIMAR. qualquer coisa muito perto dos ordenados mínimos nacionais, Pois, exato. E, num portanto, trabalho de risco. num trabalho de risco, e portanto há que arranjar aí, diria, muita imaginação para com o tempo ir resolvendo o problema. Eu voltava, não posso deixar de terminar esta entrevista, voltava a falar que há realmente um mal-estar entre os trabalhadores. Esta intervenção do sindicalista na Assembleia Municipal de Loures foi uma pedra no charco. Há essa desmotivação já. E agora, para acabar, só colocava esta questão. Não acha que, e isso algumas pessoas falam comigo sobre isso, falou na Valor Sul. A Valor Sul é uma empresa que fatura milhões, que paga outros tantos. Não faz sentido que, de acordo com aquilo que se passa noutros países, que nós estamos sempre a reclamar que os países nórdicos e outros, as pessoas também não tenham um incentivo ao tal civismo e recebam algo pela separação e pelo trabalho que fazem dos lixos? Aquilo que eu acho é que toda a separação dos lixos tem que ser equacionada. Aquilo que estamos a fazer até ao momento é curto e lá fora sei que já se faz mais. Quais são os incentivos, qual é o modo? Creio que cabe aos CIMAR, aos técnicos do CIMAR e à administração do CIMAR refletirem, porque são especialistas nessa matéria, eu não sou, refletirem sobre esse problema, mas creio que aí há passos a dar, há muito mais coisas para reciclar e muito mais livre. Estamos a falar de muitos milhões, por isso é que eu digo que não podemos ser ingênuos, porque isto é um grande negócio e pode ser um grande negócio. A Valor Sul é um grande negócio. Exatamente. Engenheiro Painho, muito obrigado. Obrigado, foi muito gosto, estou sempre à sua disposição. Peço que se mantenha no seu lugar para terminarmos a entrevista. Quando é que vamos ter novidades de novo sobre este assunto? É que agora fizemos uma análise, mas agora vamos esperar que haja tomadas de... Quando houver tomadas de posições, poderemos falar. Da parte do CIMAR, eu não estou a falar de políticas, estou a falar de... Aquilo que eu fico sempre expectante é, eu continuarei a analisar, pelo menos até ao fim deste ano, estes dados, continuarei em diálogo com todas as pessoas que quiserem dialogar comigo sobre esta problemática. Eu próprio tenho aprendido muito sobre isto e tenho aprendido quer com técnicos, quer com as próprias pessoas da rua, quer com os trabalhadores. Tive o cuidado de falar com operacionais dos CIMAR, portanto com aqueles que andam nos carros e a recolher lixo. Eu tenho esperanças que até ao fim deste ano a gente começa a poder olhar para este problema. Que estas últimas medidas vão dar resultado? Sim, que até ao fim deste ano, se as coisas correrem bem, isto melhor significativamente. Devo dizer que, e ainda bem que me faz essa pergunta, eu não posso também acabar esta entrevista sem dizer isto. Eu já numa intervenção que fiz na Câmara, e a propósito de algumas intervenções de políticos, cujo tema é muito fácil dizer, basta, vamos, acabou, ou isto é assim, ou nós fazemos não sei o quê. Bem, mas isso podem fazer aquilo que quiserem, só que esse tipo de posições não resolve problema rigorosamente nenhum. Portanto, como eu costumo dizer, neste tipo de questões não basta dizer basta, é preciso apontar caminhos. Se não os apontarem, não estão a fazer trabalho nenhum, estão a complicar uma situação, poderão estar a fazer jogadas políticas em proveito próprio ou em proveito da cor partidária. Agora, eu pessoalmente creio que, no caso deste problema, era bom que as pessoas com responsabilidades despissem um pouco a camisola política e se centrassem na possibilidade de resolução do problema. Porque uma das questões que me parece da minha análise, da minha modesta análise sobre esta história, é que este problema, sendo um problema difícil, não é um problema impossível e, portanto, creio que com vontade política, com diálogo, é possível arranjar num prazo razoável
uma situação bem melhor para os dois concelhos e em que se pare com esta, de facto, com esta imagem que por vezes é crítica de posição de resíduos nos dois concelhos. Creio que isto é importante, mas é muito importante também entendermos uma coisa. Neste tipo de questões não chega a dizer acabou-se, se não for assim eu faço assado. Não, temos que encontrar em conjunto soluções. Se não estivermos disponíveis para isso, seguramente que estamos virados para outras coisas. Ok. Muito obrigado. Agora sim. Muito obrigado.